Boa tarde, galera do Ronda Geral. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que está cheio de novidades para você. E a gente já começa de um jeito muito especial com uma reportagem que nós preparamos. A gente começa o programa com essa reportagem de superação. Nós vamos contar a história de um homem que primeiro se tornou um viciado em álcool, mas quando ele se deu conta, já estava morando nas ruas e usando todos os tipos de drogas. Ele estava perdendo as forças, mas enxergou uma luz no fim do túnel e percebeu que era capaz de lutar. E assim ele fez. A participação da família também foi fundamental. Vamos nos emocionar nessa reportagem agora, na reportagem especial de hoje. Tudo começou com uma cervejinha aos 13 anos de idade, junto com a família, com os amigos. Mas depois da farra, todo mundo voltava para casa. Só ele que não tinha limites. Começa na sexta e termina na segunda, né? E tudo é lindo, né? Todo mundo bebe, faz festa, farra, só que todo mundo volta para casa, né? E eu não voltava mais. O álcool foi uma porta de entrada para as drogas pesadas. O álcool também é droga, né? Para o dependente químico, beber um gole de álcool, né? Você pode ter certeza que é questão de tempo para você já está recaído com álcool, né? Por um dependente químico. Então, assim, você bebeu o álcool, você pode ter certeza que você vai chegar naquela sua droga que você foi a sua destruição. Aí veio a curiosidade para experimentar coisas novas. Primeiro, a cocaína. A cocaína é uma droga, assim, entre aspas, mais sociável. Num barzinho, né, com pessoas. Depois o crack. Esse foi amor à primeira vista. No começo, pra mim, era coisa, um prazer, assim, foi amor à primeira vista, né? Quando eu experimentei, foi um amor à primeira vista. De prazer era coisa de menos de um minuto, né? Só que eu colocava a outra por cima, né? E não tinha limite, né? Foi como eu disse, uma era pouco e 1000 não bastava. Né? Então, o que eu comecei a fazer para conseguir o crack, insanidades atrás de insanidades. Foram anos e mais anos vivendo em função das drogas. O nosso personagem estava em um verdadeiro casamento com o crack. Só que em determinado momento, a relação se tornou algo tóxico e as coisas começaram a dar errado. Ele foi morar na rua, chegou a ser internado 14 vezes, chegou a ser preso. E aí, a família se afastou. Aí sim, ele se viu na escuridão. O crack é a droga do mendigo, né? A pessoa larga a família, a pessoa não se ama mais, perde o amor próprio, né? Perde o caráter, a personalidade e larga, se tiver filho, esposa, vai pra rua, né? O amor, na verdade, é pela droga, pelo crack, né? É uma droga mesmo que veio para destruir. Qual foi o momento que esse amor à primeira vista virou divórcio? A partir do momento em que eu cheguei nesse fundo de poço, foi muito importante para mim, de fossa, né, que eu falo, né, e eu olhei para um lado e para o outro, eu não vi ninguém. E você não ter uma pessoa do seu lado, né, tanto pai e mãe na rua, né, é algo assim, sentir frio quando chove, né, você não ter um teto para deitar, essa situação que eu me tornei, né, desse bicho que eu me tornei. Aí era preciso decidir o que fazer. Continuar longe de tudo e todos, vivendo um amor proibido ou tentar recomeçar. Ele decidiu viver. Falaram uma frase para mim: enquanto há vida, há esperança, né? E eu fiquei com essa frase na cabeça, né? Foi aonde as coisas começaram a mudar, né? Eu aceitei o tratamento, né? Eu comecei a acreditar, né, num poder superior, né, que eu concebo como Deus, que hoje, né, me devolveu essa sanidade, né, me devolveu a personalidade. Hoje trabalha como motorista de aplicativo, tem a família por perto, o apoiando para ficar longe das drogas. Então, isso para mim foi a maior gratidão, a maior dádiva que eu tive da recuperação,
né, a ter a minha família novamente. Hoje o meu pai me chama para pescar, hoje a minha mãe me chama para ir na casa dela, hoje as minhas irmãs me pedem conselho, né, hoje eu entro e saio, né, aonde eu quero, né, e eu vivo e deixo as pessoas viverem. Ele já foi até o fundo do poço e agora luta para se manter no mundo real. O nosso personagem deixa um conselho para quem está no mundo das drogas. Eu acho que enquanto a pessoa tem vida, se ela der uma oportunidade de fazer um tratamento, né, que precisa, no começo precisa, sendo voluntário ou involuntário, né, ela tem chance sim de se recuperar. A vida depois das drogas. E para quem ainda pensa em entrar. Está pensando em morrer, né? É um velório que ele já está começando a comprar a flor, o caixão, né? Está começando a pagar a prestação. E eu pago fatura até hoje pelas minhas insanidades passadas, né? Mas a gratidão que eu tenho de estar bem hoje falando com vocês aqui não tem preço algum. Gente, que depoimento fortíssimo. Muito obrigada por você confiar na nossa equipe, por prestar esse depoimento, porque isso é de utilidade pública. Hoje, o que a gente vê aí de pessoas que estão nas ruas usando drogas, né? Tá virando uma epidemia, a gente fala, cada vez mais gente nas ruas, acaba começando, como ele falou, com álcool, com uma droga mais leve, chega até o crack, isso consome o corpo e a pessoa não responde mais por ela mesma. Infelizmente, é uma situação que a gente está vivendo e a gente espera que com este depoimento isso sirva de alerta para muita gente que às vezes não está percebendo que isso vem acontecendo. Hoje o que a gente pode dizer é que não se pode tirar a esperança de ninguém. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, é isso, é dar sempre esperança. Porque muitas vezes algo parece impossível para quem está de fora, mas quando a gente tem força de vontade e tem fé, nós conseguimos fazer coisas que até nós duvidamos. Claro, né, que nesses casos de envolvimento com drogas, aquela química que fica no organismo depende também de um tratamento. Mas uma coisa é certa, sem esperança, sem força de vontade, sem acreditar nisso, o tratamento também não funciona. E a família, aquela família de verdade, aquela família que luta pela pessoa que ama, que vai até o fim, busca todas as possibilidades para dar de volta uma vida digna a quem se envolve com as drogas. E foi o que aconteceu com o nosso personagem. Então fica aí o alerta que a gente mostrou com essa reportagem, que as pessoas consigam evitar essa situação, né? E para quem está conseguindo lutar, uma hora vai sair dessa, se Deus quiser vai dar a volta por cima. Olha, agora a gente fala de uma perseguição que terminou em acidente na Serra. 4 bandidos em um carro roubado tentaram fugir da polícia. Só que na fuga o motorista perdeu o controle e acabou batendo. Todo mundo acabou preso. Vamos ver na reportagem. Terminou assim uma perseguição que começou na noite de ontem em São Diogo, na Serra. Os suspeitos estavam neste veículo, quando ao fugir da polícia acabaram colidindo no muro dessa empresa desativada. Nessa imagem é possível ver o carro em alta velocidade. Ele é o segundo que passa bem no fundo da imagem. Tudo acontece antes das 10 horas da noite. A perseguição começou lá do início da rua Euclides da Cunha e veio em alta velocidade. Os assaltantes tentando fugir da polícia. E muitos disparos foram efetuados nesse trajeto. Só que os moradores acabaram assustados quando ouviram um barulho muito forte que, de acordo com eles, estremeceu até o condomínio. Eram os bandidos que não conseguiram fazer a curva aqui e acabaram colidindo no muro no final da rua. Presenciei pelo jeito foi uma correria, né, uma perseguição, tiros e uma explosão ensurdecedora. Foi o caso aqui, né? Quando a gente chegou aqui, a gente presenciou o que aconteceu. Um carro enfiado lá dentro do muro. E a gente fica com medo. O local está desativado e esse portão foi colocado provisoriamente. Os 4 que estavam dentro do veículo foram detidos. 2 adolescentes de 15 e 17 anos, além de Leidiano Martins, de 29 anos, e Jonathan Bastos Uqueto, de 22. O quarteto era suspeito de cometer vários crimes. O carro foi roubado no domingo à noite de 2 mulheres em Jacaraí.
A suspeita também deles terem assaltado uma padaria na noite de domingo em Macafé, bairro distante 13 quilômetros de onde eles foram pegos. A polícia chegou até eles após denúncias de moradores do bairro São Diogo que viram os 4 cometendo roubos na região. Os assaltantes foram levados para a Delegacia Regional da Serra. E esperamos que fiquem presos. Olha, a greve dos rodoviários chegou ao segundo dia, mas diferente de ontem, hoje o caos foi um pouco menor, viu? As garagens estavam abertas, os ônibus circulando e, segundo a GV Bus, os rodoviários não cumpriram a determinação da Justiça de colocar 75% da frota para rodar, o que caracteriza o descumprimento legal da liminar. Além disso, outro problema registrado foi o impedimento da circulação dos coletivos com ar-condicionado. Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, alguns sindicalistas teriam impedido a saída desses veículos das garagens. A espera hoje dos passageiros foi inevitável. Segundo os usuários, algumas linhas atrasaram em até 1 hora. É muita coisa, hein? Vamos ouvir alguns depoimentos dos passageiros. Uns 40 minutos. Normalmente demora esse tempo mesmo? Não demora. Passa toda hora. Mas, ô, minha filha, nessa greve que tá osso. Eu tenho que ir pra Vila Velha ainda. Mais ou menos 25 minutos, mais ou menos. Normalmente, quando a senhora pega ônibus aqui, demora assim, desse jeito? Não, às vezes com 15 minutos, mais ou menos. Entendeu? Uns 10. Esse horário, mais ou menos. Tá na expectativa, então não sabe se o ônibus vai vir? Já passou mas passou lotado. Como é que foi hoje para sair de casa? Preocupante, né? Pra gente sair pra vir, ficar aqui parado, aqui esperando, né? É bem perigoso, né? Mas a gente tem que ir trabalhar, né? A gente precisa, né? Aí tem que esperar a boa vontade deles, né? É pouco, mas tá passando. Desde que eu tô aqui, passou um Sanremo da Praia da Costa, aí tava cheio também, e passou um terminal de Vila Velha e não parou. A gente tá aqui, já tem mais de meia hora e nada de ônibus passar. Pois é, tá aí o depoimento das pessoas nas ruas. Mais uma vez a gente tem aquele impasse. De um lado, a categoria teme mudanças, teme demissões. Do outro, o governo que quer implantar um novo sistema mais moderno. A categoria então está lutando pelo trabalho, mas na avaliação de especialistas ouvidos no jornal A Tribuna de hoje, o mercado está mudando e nós iremos sofrer reformulações. Não é que a profissão vai acabar, mas os profissionais devem se adequar a uma nova realidade. Agora, independentemente da luta, de quem tem razão ou não, cada um tem a sua opinião, o que a gente não pode deixar é a população na mão. Se a Justiça pediu 75% da frota rodando, tem que ter 75%. Então, esses números vão ser contabilizados, tanto o sindicato quanto o governo vai se chegar a um número e tem que saber quantos ônibus estão rodando. Se isso não foi cumprido, vai ser cobrada essa multa diária que passou de 100 mil para 200 mil reais. A gente aproveita e atualiza as informações para vocês. Ontem o TRT convocou os sindicalistas, o governo, para finalmente chegarem a um acordo. Foi feita uma proposta que vai ser definida hoje às 4 da tarde em Assembleia, na Praça 8, de acordo com o sindicato, e a gente vê até onde vai esse movimento, tá bom? E aí deve voltar ao normal a circulação dos ônibus. Vamos ver o que o pessoal está falando no Facebook. Todo mundo está participando, né? Vamos ver a sua opinião aqui também nas redes sociais. Tati Rosa, horrível o tempo de espera, tinha que parar tudo. Jamile Câmara, muitos criticam os rodoviários, que se fosse eles, estivessem no lugar deles. Se não ia fazer a mesma coisa, eu concordo. Ela concorda com o protesto. Geliane Souza, bom, aqui no bairro passou mais lotado, fazer o quê, né? Tem que pegar o ônibus mesmo lotado, porque demora para passar o próximo, se é que vai ter ônibus, né? Aí perde o dia de trabalhar, ninguém merece. Cida de Gasperi, eu fiquei no ponto das 5 até as 7, não passou nenhum. Precisei voltar para casa e isso é uma falta de respeito com as pessoas. Cadê os 75% dos ônibus, porque nem tem 20% rodando? A opinião da Cida. Rose Gregório, graças a Deus não me afetou, porque o patrão que precisa do funcionário na empresa arruma um jeito para buscar. Tá aí, a gente vê, tem várias opiniões, né? Tem que fazer um protesto, ok, tem que fazer protesto, mas também não pode deixar a população na mão. Acabou a participação? Tem mais gente falando? Acabou por enquanto a participação. Agora a gente vai mudar de assunto, nós vamos falar de um acidente na Serra, que dois veículos acabaram capotando por causa de uma manobra de um dos motoristas. Olha só onde eles foram parar, vamos ver. Impressionante, 2 carros se envolveram em uma colisão e os 2 foram parar na pista lateral.
Eles estavam no mesmo sentido, serra. Os veículos ficaram bem danificados. O prisma prata ficou destruído e, por sorte, o lado do motorista foi o mais protegido. O Linea foi parar na valeta, bem danificado também. A Kézia contou para a irmã dela que a situação aconteceu exatamente assim, quando o motorista que estava na esquerda ultrapassou para a direita e, ao fazer isso, deu um toque no carro dela, que perdeu o controle. Só que aí ambos perderam o controle e vieram parar na pista lateral, capotaram. A sorte é que nenhum dos dois teve nenhuma lesão grave. Foi Deus, porque se você olhar o lado do carro dela, né, não foi tão danificado assim. Se tivesse um carona ou alguém atrás aí, já, né, o risco seria maior. Kézia, 37 anos, estava no veículo prata. Ela reclamou de dores na cabeça e foi atendida pela ambulância da concessionária. O outro motorista, identificado como Genilson da Silva, técnico de segurança do trabalho, não quis comentar o acidente. Kelly contou que a irmã trabalha com um transporte executivo particular e faz esse trajeto com frequência. Passa aqui todos os dias, já tem mais de 5 anos que ela faz isso. E pelo que a senhora me confidenciou, ela tem uma preocupação ao passar aqui exatamente por conta da alta velocidade dos veículos. Isso, exatamente. Ela falou que aqui os veículos passam em alta velocidade, né? Caminhões aqui transitam também em alta velocidade. A preocupação dela é o que aconteceu agora, né? Uma pessoa que acertou a lateral dela aí, como deu para ver no carro. Gente, o carro ficou bem amassado mesmo, né? Olha, em Domingos Martins, outro acidente, mas esse quase terminou em tragédia por causa da intolerância no trânsito. O motorista deste carro contou que tudo aconteceu por causa de uma fechada que ele deu sem querer no trânsito. O ocupante do outro carro, um Uno, não gostou e sacou uma arma e atirou. O disparo atingiu o capô da caminhonete, os dois veículos acabaram batendo, foi uma briga generalizada que se formou. A polícia foi acionada, no final das contas, todo mundo foi parar na delegacia. Por meio de nota, a Polícia Militar diz que só após a conclusão das investigações, né? Ah, não, ok. Isso daí, de qualquer forma, a polícia está investigando. A gente vê o quê? Desde ontem está tendo tanto acidente, né? Parece que o fim de semana inteiro acidente. As pessoas têm que ter mais cautela no trânsito. Nesse caso que a gente mostrou da intolerância, isso demonstra o comportamento do motorista, né? Porque se você está estressado e você vai para o trânsito, você fica ainda mais estressado. Então tem que ter calma, gente. Tem que ter calma porque realmente daqui a pouco uma pessoa morre, né? Olha, agora a gente vai chamar o quê? Tem mais uma reportagem da Suzy Faria. Ah, esse caso é gravíssimo. Um policial militar, na verdade, ele está sendo acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos em Vila Velha. A garota estaria sob efeito de álcool quando o crime teria acontecido. Quem tem as informações pra gente é a Suzy Faria, nossa repórter policial. Vai lá, Suzy. O soldado foi preso ontem pela manhã em cumprimento a um mandado de prisão temporária e encaminhado até a corregedoria da Polícia Militar e depois até o presídio do QCG. O mandado foi cumprido pelo delegado da DPCA, Diogo Aleluia. O motivo da prisão do soldado? Ele teria violentado uma adolescente de 16 anos. O crime aconteceu no início do mês de julho, no dia 7. A mãe da adolescente contou ao delegado que nesse dia todos participavam de uma confraternização e beberam, e muito. Eles foram dormir e de madrugada o soldado teria entrado no quarto da adolescente e a violentado. Esse ato teria sido flagrado pela própria mãe da adolescente. Um detalhe, o soldado, de acordo com a mãe, era amigo da família. Esse caso, então, foi denunciado aqui na DPCA e assim que denunciou, o delegado foi atrás e comprovou essa denúncia. Agora eu volto com você no estúdio, Isabela. Muito obrigada, Suzy, pelas informações. Realmente vai ter que apurar, né? Parece que todos eram conhecidos, todos estavam embriagados e aconteceu o crime. Claro que se a mulher está embriagada, ela tem todo o direito de falar que ela não quer, não é porque ela está ali que ela pode ser violentada. Então cabe agora à polícia investigar o que está acontecendo. Por meio de nota, a Polícia Militar diz que só após a conclusão das investigações da Polícia Civil vai se pronunciar sobre o caso, inclusive sobre as providências internas que podem ser tomadas com relação ao PM. Olha, a gente faz uma pausa bem rapidinha, já no Ronda. Tem um furto de um desodorante em uma farmácia. Ah, gente, dá pra acreditar? É muita cara de pau, né? Realmente tem gente que se suja por qualquer coisa. A gente volta rapidinho.
Agora no LED, o flagrante do furto de um desodorante. Isso mesmo, gente, um desodorante. Aconteceu numa farmácia aqui de Cariacica. Uma das atendentes até tenta avisar sobre o furto, fazendo sinais, mas com medo do bandido estar armado, ela acabou ficando quieta. É hora do olho vivo. A farmácia está cheia e um homem de camiseta azul, boné e mochila entra no local. Aparentemente, ele parece um cliente como outro qualquer, só que começa a agir de forma suspeita. Olha para o lado, para o outro, mexe na mochila. Na parte de cima do vídeo, uma funcionária repara a movimentação estranha do homem e começa a observá-lo. Ele se sente incomodado e fica ainda mais esquisito. Até que, enquanto a funcionária atendia, ele aproveitou o momento e pegou um desodorante. O criminoso ainda chega a conferir o cheiro para ver se era bom. E em vez de ir para a fila e pagar pelo produto, ele coloca dentro da mochila. Ele fica ali disfarçando, se mistura entre os clientes. A funcionária estava atenta e, ao flagrar o roubo, correu para avisar aos colegas. Ela deu sinais que o homem estava furtando o objeto. Ficou desesperada, apontando e tentando mostrar que o homem tinha roubado. Ela chamou outra funcionária, que foi no corredor onde o criminoso estava. Mas as duas ficaram meio perdidas sobre o que fazer. Afinal, como a polícia mesmo orienta, não devemos reagir. Como o criminoso estava com mochila, elas não sabiam se ele poderia estar armado ou não e ficaram com medo de arriscar. O homem pediu apenas uma informação no caixa, foi embora e o que ficou foi apenas o sentimento de impunidade. Como é que a pessoa se suja por tão pouco, né, gente? Um desodorante não tá tão caro assim, não. A cara de pau dele é que tá grande. A funcionária lá avisando, ó, tá roubando, tá roubando. Mas aí ela ficou com medo, né? Ela não vai se colocar no jogo ali, na situação, e acontecer alguma coisa pior. Tá muito cara de pau, né, gente? Não tá dando, não. Olha, agora a gente vai falar daquele caso gravíssimo da criança que foi assassinada em Guarapari. É um menino de 3 anos de idade, se chama Enzo Gabriel. Aconteceu durante este fim de semana no bairro Concha Doce, em Guarapari. Esse é o menininho, aparece aí para você as imagens. Ele morreu assassinado a tiros, foram pelo menos 3 tiros. E como aconteceu essa situação? Esse aí que aparece aí é o Luzmário Batista, de 27 anos. Ele está sendo procurado por ter efetuado os disparos, segundo a Polícia Civil. Luzmário Batista, de 27 anos, esse que aparece aí nas imagens. Se você souber onde ele está, você pode ligar para a polícia no 181 e informar. Como que aconteceu toda essa situação? A família estava morando em Linhares e esse Luzmário é ex-cunhado desse que aparece nas imagens. Esse é o Jaques de Jesus Ferreira, de 28 anos, o pai da criança. Então, eles moravam em Linhares, tiveram um problema que na verdade aconteceu em Aracruz. E aí, nessa confusão, que a polícia ainda não deu os detalhes do que aconteceu nessa briga entre os dois, o Luzmário, o Jaques atirou contra o Luzmário, foi para a cadeia e saiu da cadeia. Só que o Luzmário vingou, falou que ia se vingar dessa situação e foi atrás da família. Segundo o delegado de Guarapari, que investigou o caso, ele disse que, infelizmente, esse suspeito de assassinato, ele foi justamente para matar a família inteira. Ou seja, pelo que a gente está percebendo nas investigações, não é tiro de bala perdida. É um caso trágico, uma notícia muito triste que a gente dá aqui, porque realmente é uma rixa entre duas pessoas que não têm amor ao próximo, muito menos pela família. Então, se você souber do paradeiro deste homem que aparece nas imagens, pode ligar para o 181. Ontem a polícia fez essa divulgação e já colocou atrás das grades o pai da criança, porque ele tinha mandado de prisão em aberto.
Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho no Ronda. A seguir tem participação da galera nas redes sociais. O que vocês estão comentando, hein? E temos também as últimas informações da greve dos rodoviários. Nós voltamos rapidinho. Estamos de volta, vamos atualizar você sobre a greve dos rodoviários. Alguns ônibus continuam circulando. A determinação da Justiça é que 75% da frota circule hoje neste movimento de greve. Logo mais, às 4 horas da tarde, vai ter uma assembleia da categoria na Praça 8 para definir os rumos do movimento. O que aconteceu? O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, convocou para uma audiência ontem e a presidente do TRT, doutora Ana Paula Talceda Branco, propôs o seguinte, que uma nova frota com ar-condicionado e sem cobrador, tá aí a questão da briga, né? Começasse a circular com pelo menos 30 veículos por 60 dias. E após esse prazo, o número aumentaria gradativamente. Ou seja, seria um período de testes. Então, a categoria agora vai definir se vai querer fazer esse teste, né, junto do governo, que o governo quer colocar os ônibus com ar-condicionado nas ruas, porém é um ônibus que não vai ter o cobrador. E a categoria não quer que rode sem o cobrador. Então, hoje à tarde, 4 horas, vai ter essa definição e a gente mostra para você no TN2, às 7h20, como é que vai estar nas ruas, né? Vão ter ônibus a partir de então. Os 75% eles rodaram durante o dia de hoje, né? Porque há também controvérsias com relação aos dados. Então, por enquanto, a gente pode afirmar o quê? Tem ônibus do Transcol rodando, não em sua totalidade, e logo mais à noite a gente atualiza para você as informações para saber o que vai acontecer, tá bom? Vamos ver o que o pessoal está comentando agora no Facebook. Você que manda um beijo pra gente aqui no Ronda Geral. Olha que foto linda, a família inteira. Lidiane Alvarenga, beijos para os meus filhos Matheus e Juan. Amo demais. Grande beijo, Lidiane. Muito obrigada pela participação. Rosângela Braga, meu beijo vai para minha afilhada, Thaísa. A festa da Magali, que linda. Um beijo, Thaísa. Poliana Brum, meu bebê Natan. Ai, que fofinho, Natan. Um grande beijo para você. Marcie Mariana, beijo para minha tia Cida e minha filha Emanuele. Grande beijo. Ângela Braga, meu beijo vai para Maria Laisa. Olha que fofa, com os lírios aqui do lado, ó, lindona, parabéns. Muito obrigada a você que participou do Ronda Geral. Amanhã a gente está aqui de novo. Hoje a gente manda um beijo especial para quem? Para o nosso cinegrafista Sérgio Porto, aniversariante do dia. Grande Sérgio, grande beijo e abraço, viu, gente? Muito obrigada, até amanhã a gente se encontra aqui coladinho com o TN, viu? Até lá. Amanhã tem sorteio, hein?